Olá, mamães metodistas, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo, o nosso estudo é mais direcionado a você, mamãe, pelo seu dia, para que você possa ser abençoada por Deus, assim como nós estamos sendo abençoadas pela palavra do Senhor. E a gente veio compartilhar um pouco do que a gente tem conversado mediante a palavra do Senhor, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Então, meninas, vamos falar sobre maternidade. E maternidade, ela é um presente, mas também é uma responsabilidade, né? Como todo presente que nos é dado, também há uma responsabilidade nesse presente. E é sua responsabilidade direcionar, educar, corrigir seu filho, né? Não é responsabilidade nem da escola, nem da igreja, mas é responsabilidade da mamãe e do papai, estar educando e corrigindo os filhos. E a gente vai falar um pouco dessa questão da educação e da disciplina, né? Que é, nossa, é um assunto assim que nós precisamos muito falar a respeito do assunto, né? De disciplina. Disciplinar o filho é você tirar ele do caminho errado e colocar ele no caminho certo, ensinar ele a andar no caminho correto. A Bíblia fala sobre disciplina, né? Provérbios diz assim, que você tem que disciplinar o seu filho, porque para que ele não se desvie do caminho correto, né? E além de disciplinar, nós temos que perseverar, né? Porque às vezes você vai ter que repetir várias vezes a mesma coisa, né? Porque você está ensinando, você está moldando a criança. Isso depende de você e da sua perseverança. E não terceirizar isso, como a Adriana falou, pela escola, pela igreja ou por outras atividades da criança. Porque isso é uma responsabilidade somente sua, onde você tem que se esforçar e dar o melhor. Tá difícil? Ore a Deus, peça a Deus sabedoria, inteligência, equilíbrio para que você saiba lidar com os seus filhos, né? Para que gere amor nas suas palavras, nas suas atitudes, sejam palavras de vida, sejam palavras de bênção na vida dos seus filhos, para que você possa escrever uma nova história sobre a educação dos seus filhos. Lembrando que quando nós recebemos esse presente da maternidade, o Senhor, Ele nos capacitou para isso. Desde quando foi gerado em nosso ventre ou quando nós recebemos pela adoção. Porque ser mãe não é apenas gerar, ser mãe é aquela que paga o preço de criar a criança. Ser mãe é aquela que paga o preço de orar, de estar ali passando suas noites, de passar ali o seu tempo em criação. Quando Ana jejuava, clamando a Deus pelo seu filho, e Deus a honrou, porque ela pediu ela pediu com clamor, ela pediu com desejo no seu coração, e Deus honrou aquilo, porque viu que é o desejo do coração dela. Quando passou a ser sincero, e não por disputa com a Penina, né? Quando passou a ser sincero o desejo do seu coração. E Deus honra, que Ele capacita a vida da gente. E eu lembro disso muito bem quando eu tive a Isabel. Quando a Isabel nasceu, eu tive um momento assim que eu acho que toda mãe passa, que quando o medo vem, né? Quando nasce um filho, o medo chega junto. Eu lembro da minha mãe falar assim: filha, Deus te capacitou a partir do momento que você se tornou mãe, a partir do momento que você ficou grávida. E isso é real nas nossas vidas. E Deus capacita a gente tem que tomar posse dessa capacitação de Deus, que Ele nos instrui na palavra. A correção faz parte. A correção, ela é essencial na vida dos nossos filhos, para que se tornem adultos firmes na rocha, adultos que não se abalam por qualquer coisa, e não só falando na fé, mas adultos de caráter, adulto que vai trabalhar e seja um excelente funcionário, um adulto que vai se tornar um patrão digno, pessoas dignas, né? Isso é muito importante. Deuteronômio diz assim que inculca na cabeça da criança. Isso. Inculcar na cabeça da criança vai te demandar um trabalho muito grande. Porque inculcar é assim, você falar, até que aquilo esteja bem gravado. Quantas vezes você fala pro filho ir escovar os dentes? Né? A gente fica assim 200 mil vezes, vai escovar os dentes, vai tomar banho, põe chinelo, coloca a blusa, tá frio. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? Inculcando na cabeça da criança algo, né? A gente está disciplinando a criança para ter bons hábitos, né?
E a questão da disciplina da criança na igreja, ensinar as coisas, também é inculcar. Então, não pode pegar o que é do amiguinho, não pode bater nos outros, é inculcar, é ensinar. A disciplina dá trabalho, não é simples. A questão da oração, contar as histórias bíblicas, né? Como você ensina para o seu filho que ele tem que ser forte, corajoso, obediente. Usa as histórias da Bíblia, né? O Natan adora a história do gigante, né? Golias. Então, quando eu vou contar uma história para dormir, ele fala: mamãe, eu vou contar a história do gigante. E eu começo a contar a história do gigante, ele fala: e Davi era forte, corajoso e inteligente. E ele já gravou isso na cabeça. Foi muito interessante uma experiência que a gente estava assistindo algo na televisão e o menino estava chorando, né? E a Manu perguntou: por que ele está chorando? Daí eu falei assim: ele está chorando porque ele está com medo. O Natan chegou na televisão e falou assim: não precisa chorar, você é forte, corajoso e inteligente. Inculcar na cabeça da criança é isso. Você fala tantas vezes que na hora que for necessário ele vai pôr isso para fora, lembrar de alguma forma. E como você sabe, a criança aprendeu quando ela começa a querer ensinar para outra criança, ou ensinar para as pessoas, chamar a sua atenção porque você está fazendo errado. Você está vendo o fruto do seu penoso trabalho. sim, Eles né? acabam sendo nossas lixas, né? E como, né? Questão da palavra, quando a gente ora, a gente ministra o coraçãozinho deles, a gente ora todos os dias, antes de dormir, as historinhas de contar, antes de dormir, tudo que a gente faz, isso influencia na vida cristã dos nossos filhos. E essa parte foi que a Adriana falou, o contar a historinha à noite, às vezes, pode ser uma coisa tão simples, mas a nossa maternidade hoje, no dia a dia de hoje, não é fácil. Antigamente, eu falava assim, mas é tão simples contar a historinha, gente, mas não é fácil, porque demanda tempo. Eu não sei com vocês, mas a Bel para dormir demanda tempo. Você tem que ir lá, sentar, orar com ela, contar a historinha, tem que cantar a musiquinha da vez agora é aquela: o nosso Deus é soberano. Tem que cantar umas 3, 4 vezes. Isso às vezes irrita a mãe, porque a gente quer fazer 1001 coisas, né? E quem está errado são os nós. Sim. Cuidando de mulheres, eu entendi uma questão com relação às crianças. Se o seu filho está disciplinado, dá uma olhada para você. Porque às vezes nós é que somos indisciplinados, né? Não temos horário para levantar, não temos horário para dormir, não tem horário para comer. Rotina. Não tem rotina, né? De sentar, ler um livro, ler a Bíblia. Ensina a criança. Mas para isso, para você ensinar, primeiro você tem que fazer. Você tem que se autodisciplinar, né? A estar cumprindo naquele horário, aquela rotina. Senão a criança não vai fazer, porque ela não te vê fazendo. E nós somos espelho, né? Nós somos espelhos dessas crianças. E tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Nós somos o espelho. Totalmente. Espelhos em tudo, né? Nas atitudes erradas, nas certas, onde você vê que ele tá errando, pode olhar, você vai se ver lá. Você vai se ver nesse erro, né? Você vai, nossa, igualzinho a mim, ou senão você vai falar igual o pai, ou igual alguém, porque você vai ver, ele está só reproduzindo aquilo que ele viu. Totalmente. E essa reprodução é bom, porque se você vê o seu erro na vida do seu filho, é uma oportunidade de você consertar. Um privilégio, né? E é um privilégio de Deus a gente consertar. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, não sair contando aos 4 ventos. Eu não aguento mais meu filho em casa. Aproveitar nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Amadas, aproveite. Não fique mais preocupada se a tarefa não está em dia, se a tarefa não está em dia. Faz com o seu filho a tarefinha. Coloca as coisas em ordem, mas vai aproveitar, corrige ele no amor, vamos aproveitar, vamos fazer um almoço juntos, se já é mocinha ou se não é, vamos arrumar a cama, vamos ajudar a mamãe a fazer tal coisa. A criança gosta disso e valoriza. Aproveita esse momento, vamos orar juntos, vamos cantar musiquinha. Lá em casa rola 3 palavrinhas o dia inteiro, né? E a Isabel e a Raquel gostam, e a Raquel já escuta 3 palavrinhas, ela já fica, e agora que ela aprendeu a andar, ela já vai assim, é até bonitinho de ver, e vai indo, e são coisinhas assim que é desde o primeiro momento, e ministra o nosso coração.
E a gente vai colocando, plantando a sementinha da palavra do Senhor e vai crescendo na verdade, vai crescendo em verdade. Deus vai ministrando e Deus vai trabalhando. E assim a gente vai plantando um caráter cristão na vida da criança e vai ministrando no nosso coração, trabalhando a paciência, o zelo, o domínio próprio, o amor, porque é um fruto do Espírito Santo. Então não tem como a gente falar assim, ai Senhor, vou exercer, me dá domínio próprio. Não, você já tem. Eu descobri isso, que domínio próprio é poder de escolha. Olha, boa! Domínio próprio é poder de escolha. Você tem poder de escolha. Ou você vai ficar irritada, gritar, né, e falar um monte de coisa ruim para o seu filho, ou você pode escolher, né, respirar, né, abraçar a virtude que você quer ser e fazer isso com o seu filho. Então, na hora que tá irritada, bebe um copo d'água, respira, depois você vai e fala, filho, ó, não gostei da sua atitude, é errado. Fala com coerência, pensa antes de falar, não vai sair falando qualquer coisa para criança. Domínio próprio é poder de escolha. Sim, eu acho que nesses dias de quarentena, o que tem faltado? Você olhar para o seu filho e ver que ele também tem necessidades. O que ele está precisando? Não é só comer, não é só as necessidades básicas. Talvez está precisando de atenção, está precisando de amor, está precisando de um tempo de qualidade que você não tem tirado para dar para ele. Talvez o que está faltando, talvez a sua necessidade hoje seja pagar uma conta, pagar um boleto, está todo preocupado, mas talvez a necessidade do seu filho seja você cortar um desenho com ele, seja você pintar um desenho com ele. Isso para ele é um problema, mas para você não é. Então nós temos que entender as diferenças de idade. Qual que é o problema que seu filho está tendo? Porque no tempo de pandemia eles também estão sofrendo. Vocês já pararam para pensar nos sentimentos que eles estão tendo? Verdade, né? A confusão na mente dessas crianças. Por que eu não vou mais pra escola? E aí tem pais reclamando, os jornais só falam coisas ruins, notícias ruins. O que está gerando isso no coração dessas crianças? Está gerando um caos na vida deles. Então nós temos que trazer equilíbrio, através do domínio próprio, trazer alegria. Então nós temos que clamar o Espírito Santo para nos ensinar a ser mãe segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós, né? E nós temos Jesus como a nossa maior referência. O que Jesus faria? Conhecer também o seu filho é essencial, porque quando você conhece o temperamento dele, o jeito dele, você pode falar palavras positivas, não de forma aleatória, né? Ficar, né, falando coisas que não condiz com o temperamento ou que a criança não tem de positivo, mas você vai fazer com que ela cresça naquilo que ela tem de melhor, né? Sim. Então, por exemplo, a Emanuele, minha filha, ela é muito prestativa. Então ela fala assim, mamãe, eu posso te ajudar? Eu falo, filha, você é tão prestativa, vamos fazer tal coisa. Então ajuda, faz a mamãe, guarda o seu sapato, guarda, né, a boneca, organiza a boneca. Faz crescer. Faz crescer. Então quando você pega palavras positivas e fala, você é tão boa nisso, eu quero ver você fazendo, vai fazer bem bonito. A criança se enche de orgulho e ela faz com todo orgulho no coração, porque ela sabe que a mãe gosta daquilo. Né? Então pega toda a positividade, tudo aquilo que seu filho tem de positivo. Se ele é bom em organizar, filho, você é muito bom em organizar, eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. Se ele é bom em música, filho, vamos treinar, porque você vai ficar muito bom, né, nesse instrumento. Então usa as palavras positivas, né? Pega aquilo que seu filho tem de melhor e coloca lá em cima. E o que é negativo você vai esquecer de forma alguma. O negativo, o que você vai fazer? Você fala, esse seu comportamento está errado. Você não vai atingir a identidade da criança. Ah, você é peralta. Ah, você é indisciplinado. Ah, você é isso. Não, você não é. Vai corrigir, vai nominar o erro, mas vai comportamento. Isso. Não a criança. E não expor. E não expor a nudez da criança, não expor o erro da criança. E quando precisar compartilhar, compartilhe com alguém que vai te entender, vai entender o que você está passando, vai entender aquele o seu problema, aquela sua dificuldade como mãe. De mãe para mãe, olha, vai para uma amiga, vai para sua líder, vai para alguém que vai te entender como mãe, como pessoa. E vai entender que você não está menosprezando o seu filho, ou você está amaldiçoando o seu filho, não, você está com uma dificuldade naquele problema como mãe, você não está sabendo lidar com aquela situação, que vai orar com você, vai te orientar, porque nós mães também erramos, nós temos dificuldade, nós temos nosso momento assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
tá numa fase nova, que criança vive de fase em fase, né? Daí chega na adolescência, aí nós ainda não temos filhos adolescentes, mas vamos chegar na fase da adolescência, é outra fase. Vamos orar, chega, conversa, porque nós temos que saber com quem nós falamos também, não jogar aos quatro ventos e falar abertamente, expor a nudez da casa. Não exponha, porque as palavras não voltam. Se quiser expor alguma coisa, exponha somente o lado bom. Porque eu falo, na vida tudo tem os dois lados. Tudo tem o lado ruim e o lado bom. Quer contar alguma coisa? Conte o lado bom. O lado ruim, trate primeiro. Cure primeiro. Sare, para depois você contar o testemunho. Contar o fruto bom. Porque a gente tem que priorizar as coisas boas. Porque o mundo lá fora já prega toda a maldade necessária, já prega tudo que é ruim. Os nossos filhos têm que aprender que o mundo cristão é diferente. Eles têm que ver que lá fora acontece de um jeito, mas na minha casa não. Eu tenho que ter prazer em voltar para casa. Não, mas eu vou para casa porque lá em casa é legal. Eu gosto de ficar com meus pais. Seguro, né? Prazer de ficar com os filhos e fazer com que os filhos também tenham o prazer de estar em casa. É a melhor coisa. Que os filhos gostem, entendeu? Porque eles gostam de ter relacionamento, de olhar no olho, de ter contato, né? Muitas vezes a gente está tão distraído, ocupado com tantas coisas, que a gente esquece que esse tempo eles vão crescer. Eu falo porque eu tenho uma filha pequena, né? Eles vão crescer, nós vamos sentir falta e se arrepender de não ter se dedicado o suficiente. Que passa muito rápido. E vamos pensar o seguinte, né? Deus te deu essa criança, né? Eles são herança do Senhor. Mas eles não são seus toda a vida. Eles vão passar pela sua vida por um tempo. Então, este período, quem tem filho pequeno tem uma janela de oportunidade. Porque Deus plantou um propósito na vida dessa criança. É teu papel como mãe enxergar já aquilo que ele tem de característica, que você vê que está apontando o propósito de Deus para a vida dele e começar a trabalhar, fazer desse menino e dessa menina homens e mulheres fortes para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Então, invista no seu filho, invista tempo, invista em oração, invista, dedique nas atividades do lar, usa, né, os serviços da casa, as atividades da sua casa para ensinar. Eu aprendi que quando você ensina uma menina ou um menino a fazer bolo, você está ensinando ele que as coisas têm processo. Então, as atividades da casa podem ensinar muita coisa para o seu filho. Ajude ele a entender algumas coisas, que cada coisa tem seu lugar, a disciplinar a criança. Desta forma, vai ajudar a criança a crescer. Ele vai se tornar um adulto organizado, vai se tornar um adulto que entende os seus pensamentos, tem os pensamentos organizados, porque quem organiza a casa, organiza pensamentos. Agrega valores. Agrega valores, né? A casa não é só minha, é de todos, todos trabalham pela casa. Use o ambiente da casa para disciplinar seu filho, para ajudar ele a crescer emocionalmente, né? Nos relacionamentos interpessoais, né? Isso vai fazer uma diferença enorme no futuro do seu filho. Pense, ele tem um propósito de vida, Deus criou ele para algo. Deus te deu ele para algum propósito maior que você. Você não sabe, de repente você está criando aí o futuro presidente do país. Oh, amém. Né? Amém. Isso a gente não vai conseguir sozinhos. Não. Isso é só com o auxílio do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Mãezinhas, a gente queria bater muito mais papo. Quem sabe a gente já vem uma live aí sobre isso. Mas que Deus possa te abençoar. Que você possa ser cada dia mais abençoada como mãe, como esposa, como filha, irmã, ministra do Senhor, no seu lar. Que você possa ser uma mulher segundo o coração do Senhor. Amém, querida? Que você tenha um dia abençoado, um domingo abençoado pelo Senhor, todos os seus dias, com muita sabedoria vindo do alto, vinda do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.